Olá, meu amado, minha amada, tudo bem com vocês? Se não estiver agora neste momento, vai estar em nome de Jesus. Se você estiver passando por uma situação difícil, estiver passando por uma dificuldade que você pensa que é impossível, neste momento, Deus vai abrir portas para que você possa vencer agora. Então, neste momento, eu quero que você feche os seus olhos e entre em comunhão com Deus. Vamos orar. Querido Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Amém. Que neste momento, Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos está dando hoje, Pai, de vida, de poder ver a nossa família, de poder ver os nossos amigos, essa oportunidade de respirar mais um ar. Então, Pai, eu quero te agradecer também, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor me dá de levar a Tua palavra, Senhor, porque para mim é um privilégio, é uma honra, Senhor, poder fazer a Tua vontade, Pai. Então, que neste momento, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida daquele que está assistindo esse vídeo. Que os seus problemas, Senhor, neste momento possam ser resolvidos, Pai. A sua dificuldade possa ser resolvida, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Que aqui hoje seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha, Pai. Que aqui seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa, Jesus. Então, Pai, que neste momento, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Senhor, de uma forma clara e concisa, Pai. Não o que queremos, mas o que precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você aí, vou dar um tempinho de você buscar sua Bíblia se você ainda não pegou, deixar ela do seu lado, que eu tenho um recado muito importante para dar para você. Neste momento eu quero dizer algo bem importante para você que é pai, para você que é mãe. Eu sei que você quer dar algo de melhor para o seu filho, quer que seu filho esteja sempre o melhor. Mas qual é a melhor coisa que você pode dar para o seu filho? Qual é a melhor coisa que você pode deixar para o seu filho? Eu vou te fazer essa pergunta no final do vídeo. Espero que até lá você tenha a resposta e tenha entendido. Então, neste momento que você já pegou a sua Bíblia, eu quero que você abra no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim, até o 4. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. Obedeça o que o Senhor, o seu Deus, exigir. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças e os seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Que coisa gostosa de ouvir, meu pai. Sabe, eu sei que a gente quer sempre o melhor para o nosso filho, para os nossos filhos, que a gente quer sempre dar o melhor. Mas muitas das vezes a gente acaba fracassando por simples detalhes. Vou dar uns exemplos aqui para você refrescar a sua memória. Quando você era criança, vou falar em geral, nós, quando éramos crianças, que nossos pais estavam conversando assim com outros adultos, que a gente passava no meio da conversa. Se falasse algo, ou se não falasse, a gente apanhava. Se a gente fizesse pirraça, a gente apanhava. Se a gente fosse mal educado ou desrespeitasse alguém mais velho do que a gente apanhava. Hoje em dia, se uma criança passa no meio de uns adultos conversando e falar algo, o pai ri. Se a criança faz pirraça, o pai ri. Se a criança fala um palavrão, o pai acha graça. Os nossos avós, quando passaram os nossos pais, os ensinamentos que eles receberam, os nossos pais passaram para a gente. Está nas nossas mãos passar para os nossos filhos. Mas a gente acaba esquecendo de fazer isso. Porque como teve pessoas, eu não vou dizer pobre, porque pobre somente é o diabo. A gente é rico pela graça de Deus. Como umas pessoas de baixa renda, que não tem muita condição, consegue alcançar o objetivo que ela sempre quis. Ela quer dar algo de melhor para o seu filho.
mas ela se esquece do que ela aprendeu, do que os pais passaram. Dinheiro nessa vida não é tudo, é só um mantimento bem agradável para a gente comprar nossas coisas, nossas necessidades. Mas o mais importante da nossa vida é o nosso caráter. Isso diz muita coisa. Porque quando uma criança começa a fazer pirraça, o pai vai lá dar um celular. Aí a criança vai pro celular. Porque quando a gente fazia isso, a gente apanhava. E você que apanhou, eu tenho certeza, você não morreu, eu não morri, eu estou aqui, eu aprendi. Nem tudo na vida realmente é surra, a gente deve bater. Mas a gente deve dar lições para os nossos filhos. Deixar o nosso legado para os nossos filhos. Antes de Davi morrer, ele disse algo muito importante para Salomão. Ele deixou o legado dele para Salomão. A gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. Porque nossos filhos vão crescer vendo o que a gente faz. Ou o que a gente deixa de fazer. Se você for um pai mau e não der uma boa educação para o seu filho, quando ele crescer, ele vai ser uma criança mau. Também não vai saber ter educação com ninguém. Porque minha mãe sempre me fala que é de pequeno que se faz o grande. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele falou, eu falei algo importante para ele assim, ele falou para mim, quer dizer, na Bíblia fala que ensina a criança o caminho que deve andar, quando ela crescer ela não vai se desviar. Ele falou, mas tem muita gente que se desvia. Falei para ele, a palavra de Deus é mentirosa? Ele disse, não. Eu falei, sabe por que se desvia? É porque a gente não passa aquilo que a gente aprendeu. Porque eu falei para ele, quando a gente fazia coisas erradas, nossos pais não nos apoiavam no que era errado, eles nos corrigiam. A gente apanhava porque a gente fez coisa errada. Hoje, se alguma criança faz coisa errada, tem pai que relaxa, que deixa de lado, acha graça. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. A gente tem que deixar o nosso legado para os nossos filhos, passar aquilo que a gente aprendeu para os nossos filhos. Se for de apanhar, vá apanhar. Se for de falar, fale. Se for de deixar de castigo, deixe de castigo. Passe o que você aprendeu, não deixe para trás. Porque só assim, como bem aqui diz, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exigir, e ande nos seus caminhos, e obedeça os seus decretos, e os seus mandamentos, e as suas ordenanças, e os seus testemunhos, conforme está escrito na lei de Moisés. E assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for. Quando a gente passar aquilo que a gente aprendeu para os nossos filhos, a nossa bênção que a gente receber vai passar para eles. E deles vai passar para os filhos deles. E dos filhos deles vai passar para a nossa geração. Às vezes a gente se pergunta, poxa, tem tanta gente mal aí que faz maldade, faz coisas erradas. E com elas não acontece nada de errado, elas continuam sendo abençoadas. Por esse motivo. Porque os pais delas, a geração delas lá atrás foi uma geração boa. E Deus, quando Ele promete, Ele não é homem para mentir, Ele cumpre com sua promessa. Mesmo que o homem venha fazer besteira, Ele cumpre com a sua promessa. E com isso vai passando de geração em geração. Mas quando chega nessa pessoa que a gente diz que ela é mal, que ela faz isso, que ela faz aquilo, da geração dela em diante, a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe se os filhos delas não vão prosperar, se a geração dela vai terminar, vai acabar. Porque depende de mim e de você. Deixar o nosso legado para os nossos filhos, deixar o que a gente tem de melhor para os nossos filhos, fazer a diferença. Porque também acontece, a gente diz, tem muita gente boa e acontece coisas ruins. Por isso, depende da gente. Passar o que a gente aprendeu. Eu e você apanhamos, nós não morremos. Nós aprendemos. Então, quando seu filho fizer algo de errado, não dê um celular para acalmar, corrija. Porque assim, quando ele vai crescer sendo uma pessoa melhor. Quando ele xingar, quando ele fizer algo que você vê que não é agradável, não sorri, corrija. Porque só assim nós vamos fazer a diferença na nossa geração. Mudar a nossa geração. Deixar aquilo que a gente aprendeu para os nossos filhos. E agora eu te faço essa pergunta. O que você vai deixar de melhor para o seu filho? Qual é o exemplo? Qual é o teu legado que você vai deixar para o seu filho? O legado que eu vou deixar para o meu, quando eu tiver, é esse. Que ele seja abençoado por Deus.
que ele viva as promessas que Deus tem para ele. Porque Deus tem promessa para mim e para você. E ele não vai deixar de cumprir nenhuma promessa que ele tem para mim e para você. A gente só tem que passar para os nossos filhos aquilo que Deus deixou para mim e para você.